Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o tema da nossa aula é Direitos Políticos e Democracia. Essa vai ser a nossa primeira videoaula de fato e eu espero que vocês gostem. Bom, eu recomendei para leitura essa semana trechos de dois livros. O primeiro livro é esse aqui, ó, Direito Constitucional, do Juliano Bernardes e do Olavo Ferreira. Ele é um livro, uma doutrina, né, no caso, uma sinopse para concursos de direito constitucional, e o trecho que eu recomendei para vocês lerem é um trecho que versa sobre direitos políticos. O texto fala sobre o que está posto na Constituição e na legislação brasileira em relação aos direitos políticos. O segundo trecho que eu recomendei para vocês é um trecho desse livro aqui, do Boaventura de Souza Santos, A Difícil Democracia, em que ele faz uma discussão mais conceitual, mais profunda sobre democracia. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte, que é esse vídeo que eu já estou gravando, a gente vai conversar sobre os direitos políticos previstos na Constituição brasileira atual, a Constituição Federal de 1988, e depois, num segundo vídeo que eu vou gravar logo em seguida, a gente vai conversar um pouco sobre democracia e vai discutir, né, e vai problematizar a regulamentação legal dos direitos políticos no Brasil contemporâneo. Então, a aula vai estar dividida em duas partes. A primeira tem por foco o conteúdo desse trecho do livro que eu passei para vocês, a regulamentação jurídica dos direitos políticos no Brasil contemporâneo, e o segundo trecho da aula, a gente vai aprofundar a discussão sobre democracia e participação. Tranquilo? Eu ainda não aprendi a usar um método de gravação que permita que apareça a projeção junto com o meu rosto. Então, esse vídeo ainda não vai ter essa tecnologia, vai ter apenas o meu rosto conversando com vocês. Eu pretendo aprender isso para os próximos vídeos. Então, eu mandei ontem o PDF para vocês do que seria o material de projeção. E eu peço que vocês acompanhem aí na medida do possível, quem estiver usando o notebook, principalmente acompanhe com o PDF, e quem não tiver, dê uma olhada depois no PDF, porque eu vou estar usando ele aqui para orientar a aula, beleza? Então, pessoal, direitos políticos e democracia. O que são direitos políticos, né? A gente já viu nas aulas anteriores, na unidade 1 do curso, que os direitos políticos eles estão ligados à participação das pessoas no governo, né? Estão ligados às decisões soberanas de um povo em relação a um Estado específico. Quando a gente fala de direitos políticos, a gente está falando essencialmente das formas previstas para as pessoas participarem das decisões de interesse coletivo, para as pessoas participarem dos governos dos estados. Então, falar de direitos políticos é falar da regulamentação jurídica do exercício da soberania pelo povo. A Constituição Federal de 88, que é a nossa Constituição vigente, e eu repito aqui o nosso pedido permanente desse nosso curso: leiam a Constituição Federal de 1988, conheçam os seus direitos, conheçam a Constituição. Isso vai ser importante na vida de vocês, nas disputas políticas, nas controvérsias que vocês se envolverem. Conheçam a Constituição. Então, a Constituição ela estabelece, lá no parágrafo único do artigo 1º, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, a Constituição estabelece, no parágrafo único do artigo 1º, um princípio
de democracia semidireta como diretriz da regulamentação constitucional relativa aos direitos políticos no Brasil. Né? Ao dizer que o poder emana do povo, ou seja, ao invocar o princípio democrático, e ao afirmar que o povo exerce o poder ou diretamente ou por meio de representantes eleitos, a Constituição estabeleceu isso. A gente já conversou sobre nas primeiras aulas, tanto mecanismos representativos quanto mecanismos de participação direta como os dois eixos da regulamentação constitucional relativa aos direitos políticos no Brasil. Bom, onde na Constituição estão regulamentados os direitos políticos? Isso está principalmente no capítulo 4 e no capítulo 5 do título 2 da Constituição Federal de 1988. A gente já estudou, a gente já discutiu na unidade 1 do curso o título 1, né, que fala dos princípios fundamentais, e agora a gente vai conversar nessa aula essencialmente sobre o capítulo 4 e o capítulo 5 do título 2. O capítulo 4 versa sobre direitos políticos, entre os artigos 14 a 16, e o capítulo 5 versa sobre partidos políticos, num único artigo, o artigo 17. Isso tudo no título 2 dos direitos e garantias fundamentais. Também está no título 2 o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Nesse capítulo a gente discute lá no curso de Direito Constitucional, no 5º período. Né? Tem o capítulo 2 dos direitos sociais. Esse capítulo 2 a gente vai conversar sobre ele na aula da próxima semana. E tem também o capítulo 3 da nacionalidade. Então, eu peço para vocês leiam a Constituição essa semana entre os artigos 14 e 17, capítulo 4 e capítulo 5 do título 2 da Constituição Federal. Beleza? Bom, pessoal, tá lá no artigo 14 da Constituição Federal a regulamentação a partir da qual se extrai a titularidade dos direitos políticos no caso brasileiro. Quem é o titular de direitos políticos no Brasil? A pessoa que titulariza direitos políticos é o cidadão nacional, é o brasileiro, é a pessoa que nasce brasileira, não o brasileiro nato, ou a pessoa naturalizada brasileira, né? A pessoa que se torna brasileira por meio do processo de naturalização. Então, é titular de direitos políticos no Brasil o cidadão nacional, o brasileiro. O estrangeiro não titulariza direitos políticos no Brasil. O não naturalizado, o estrangeiro que não é brasileiro, né, por consequência óbvia, ele não participa da soberania, ele não exerce soberania em relação ao Estado brasileiro. Regulamentando os direitos políticos no artigo 14, a Constituição prevê um procedimento de vinculação entre a pessoa brasileira e o Estado que a capacita para o exercício dos direitos políticos. A gente vai ver na aula de hoje quais são os direitos políticos que a Constituição e a legislação brasileira prevêem para o cidadão nacional. Esse procedimento que capacita a pessoa para o exercício dos direitos políticos é o alistamento. O alistamento eleitoral é um procedimento de vinculação entre a pessoa e o Estado, capacitando-a para o exercício dos direitos políticos. O alistamento eleitoral ele é obrigatório para as pessoas maiores de 18 anos. Quem tem mais de 18 anos, imagino que todos e todas vocês tenham, deve ir à Justiça Eleitoral e se alistar e se vincular à Justiça Eleitoral ganhando um título de eleitor, né?
na circunscrição em que resida e passando a poder exercer os direitos políticos. O alistamento eleitoral ele é facultativo, ou seja, ele é opcional para os analfabetos, né, as pessoas não alfabetizadas, para as pessoas com mais de 70 anos e para as pessoas que tenham entre 16 e 18 anos. E o alistamento eleitoral ele é proibido, ele é vedado para as pessoas com menos de 16 anos, para os estrangeiros e para os conscritos. Quem são os conscritos? Os conscritos são as pessoas incorporadas às Forças Armadas durante o período de serviço militar obrigatório. Então, as pessoas que estão prestando serviço militar obrigatório também têm o alistamento eleitoral proibido. Beleza? Em regra, o exercício dos direitos políticos ele é gratuito, né? E tanto a Constituição quanto a legislação podem estabelecer condições, né, limites para o exercício dos direitos políticos. E a gente vai ver isso aqui nessa conversa de hoje, alguns condicionantes que a Constituição estabelece para o exercício dos direitos políticos, no caso do nosso país, do Brasil. Quais são os direitos políticos que a gente tem no Brasil hoje? E aí esse é o ponto central da nossa aula. Eu peço máxima atenção de vocês para essa discussão. Quais são os direitos políticos que nós temos? Bom, o principal direito político é o chamado direito de sufrágio. A doutrina jurídica, em geral, ela divide o direito de sufrágio, né, que é o principal direito político que nós temos no Brasil, em dois eixos. O chamado sufrágio ativo, que é o direito de votar em eleições para cargos eletivos, e o chamado sufrágio passivo, que é o direito de ser votado em eleições para cargos eletivos. Então, o principal direito político que nós temos é o chamado direito de sufrágio, que se reparte em sufrágio ativo, direito de votar, e sufrágio passivo, direito de ser votado. Quando a gente fala do direito de votar em eleições para cargos eletivos, a gente está falando de um direito que é personalíssimo. Não se vota com procuração. O voto ele é pessoal. Nós o exercemos em caráter pessoal. Quando a gente fala do direito de votar, a gente está falando de um direito que é uma função, né, que é carregado com um aspecto também de obrigação, de dever. O voto é um direito em relação ao qual o comparecimento é obrigatório, né, para aquelas pessoas que são obrigatoriamente alistadas, aquelas pessoas que estão vinculadas ao Estado por meio do alistamento eleitoral. Para essas pessoas, o comparecimento para votar ou a posterior justificativa é uma obrigação. Aqui no Brasil a gente não escolhe se a gente vota ou não, ou melhor, se a gente comparece ou não para votar. O comparecimento ou a posterior justificativa são obrigatórios. Quem eventualmente não votar e não justificar a ausência em até 30 dias está sujeito às punições previstas no Código Eleitoral. Quais são essas punições? O artigo 7º do Código Eleitoral estabelece multa para o caso de não comparecimento e não justificativa em até 30 dias e estabelece também alguns impedimentos. O Código Eleitoral é a Lei 4.737 de 1965 e está lá no artigo 7º, que quem não votou e não justificou
tá proibido, por exemplo, de inscrever-se em concurso público ou de empossar-se num cargo público, de obter passaporte ou carteira de identidade, de renovar a matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, entre outros impedimentos. Então, a pessoa alistada, né, obrigatoriamente tem que comparecer para exercer esse direito que é carregado, no caso da legislação brasileira, de elementos de dever. É uma função, é um dever poder votar. No caso brasileiro, ainda falando sobre o voto, a gente tem o voto direto, a gente vota diretamente para presidente, para deputado, para vereador. Né? Em outros momentos da história brasileira não havia, por exemplo, voto direto para presidente. Né? O presidente era escolhido indiretamente por um colégio eleitoral formado por parlamentares. Né? Se votava de maneira bastante restrita para o parlamento, e o parlamento escolhia o presidente. No caso atual, não, o voto é direto, né? O voto é secreto, é sigiloso, vocês têm o direito e o dever de não revelar, né, o voto, salvo se o quiserem. Né? O voto, no caso brasileiro, ele é universal. Né? O que isso significa? Significa que ele não é restrito, não há restrições ao exercício do sufrágio ativo no caso da legislação brasileira. Isso é diferente do que já houve, por exemplo, no período imperial ou na Primeira República no Brasil, em que havia uma série de restrições ao exercício do voto. Né? Por exemplo, as mulheres estavam proibidas de votar, né? Havia uma restrição de renda, né? O voto censitário, né? Com restrições de renda, né? Só as camadas mais ricas da sociedade votavam. Né? Hoje no Brasil não há esse tipo de restrição, o voto é universal e o voto também é periódico. Né? Por meio do voto a gente outorga um mandato aos eleitos e eleitas, e esse mandato é periodicamente renovado ou não por meio do sufrágio, por meio da escolha popular. Uma última característica importante do sufrágio ativo, né, do voto, do direito de votar, no caso brasileiro, é a igualdade entre votantes. Né? Cada pessoa vale, do ponto de vista formal, né, e concreto, um voto. Né? Não há grupos sociais que, do ponto de vista formal, valham mais em termos numéricos. Tranquilo? Então essas são as características principais do sufrágio ativo, do direito de votar, né, que é o direito mais notoriamente vinculado à democracia na concepção hegemônica de democracia. E a gente tem também ainda integrando o sufrágio, né, o direito de sufrágio, o chamado sufrágio passivo, né, o direito de ser votado em eleições para cargos eletivos. A Constituição e a legislação brasileira estabelecem um conjunto de regras que regulamentam a possibilidade de as pessoas se candidatarem, né, e serem eleitas. Eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo, nessa discussão, mas o que é importante vocês saberem em relação ao sufrágio passivo, né, ao direito de ser votado, é que os analfabetos no Brasil não podem ser eleitos ou eleitas para cargos eletivos. Embora os analfabetos, as pessoas não alfabetizadas, possam votar, elas não podem ser eleitas, porque há uma condição de inegibilidade absoluta para a não alfabetização.
Além disso, para cada cargo, né, em regra, a legislação estabelece alguns requisitos e alguns impedimentos. Né? Por exemplo, para candidatar a presidente tem uma idade mínima, né, de 35 anos. Também tem a lei da ficha limpa, que é uma legislação importante, que estabelece condições de elegibilidade relativa, né, entre elas o impedimento para que a pessoa condenada criminalmente por órgão colegiado, né, por órgão de segunda instância de jurisdição, a gente vai ver o que são essas coisas na aula sobre poder judiciário mais à frente, na aula sobre tripartição de poderes, mas a Constituição estabelece que a pessoa condenada criminalmente não pode se candidatar para um cargo eletivo, é uma condição de elegibilidade relativa que impediu, por exemplo, nas últimas eleições, que o Lula se candidatasse. Então, o principal direito político é o direito de sufrágio, que se reparte em direito de votar e em direito de ser votado. Mas a gente tem, além disso, outras formas estabelecidas de participação das pessoas na soberania estatal. A gente tem, a Constituição ela prevê outros meios através dos quais as pessoas agem e participam politicamente. Quais são os principais deles? A gente vota, além de votar em eleições, a gente pode votar também em plebiscitos e referendos. Isso está regulamentado pela Lei 9.709 de 98. Lei 9.709 de 98. O que são plebiscitos e referendos? Eu já falei um pouco disso com vocês na primeira aula. Plebiscitos e referendos são consultas formuladas ao povo para que o povo delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Esse conceito está lá no artigo 2º da Lei 9.709 de 98. Então, plebiscitos e referendos são consultas formuladas ao povo para que o povo delibere sobre tema de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Então, diferente do direito de votar e de ser votado, que são instrumentos ligados essencialmente à democracia representativa, quando a gente fala de plebiscito e referendo, a gente está falando de instrumentos de decisão direta do povo, a gente está falando da democracia direta, da democracia participativa. Atualmente, pela regulamentação constitucional atual, né, e pelo que prevê a Lei 9.709 de 98, plebiscitos e referendos no Brasil são convocados, no caso da União, pelo Congresso Nacional. Então, o ato de convocação de plebiscito ou referendo é o decreto legislativo, que é um ato típico do poder legislativo, por decisão do Congresso Nacional, em proposta feita no mínimo por 1/3 da Câmara ou do Senado. Está lá no artigo 3º da Lei 9.709 de 98. Quem realiza, né, os procedimentos de consulta popular é a Justiça Eleitoral. E maioria simples do povo, ou seja, metade mais um, né, dos votantes, delibera sobre o tema colocado à consulta. No caso do plebiscito, a consulta é anterior ao ato que a implementa, o ato legislativo ou administrativo que implementa a decisão tomada antes pelo povo. E no caso do referendo, a consulta é posterior ao ato. Primeiro é feito o ato, né, legislativo ou administrativo, e depois o povo decide se aprova ou se rejeita aquela lei, aquele decreto, aquele ato executivo. Em síntese, essa é a regulamentação jurídica desse direito de votar
em plebiscito e referendo, que eu vou voltar a falar um pouco mais sobre isso na segunda parte da aula. Outros direitos de participação popular que a gente tem são também o direito de iniciativa legislativa. As leis são atos produzidos pelo Poder Legislativo após uma tramitação processual legislativa, e essa tramitação processual legislativa ela pode ser iniciada pelo povo e não por um deputado ou por um senador. Esse é o direito de iniciativa legislativa popular. Para dar início a um processo de tramitação legislativa, tem que haver o apoio, mediante assinatura, de 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 unidades da federação, com não menos do que 0,3% dos eleitores de cada uma dessas unidades da federação. Então essas são as regras, que a Constituição prevê para o direito de iniciativa legislativa. E, no caso de uma tramitação legislativa iniciada pelo povo, feita por iniciativa popular, a decisão sobre o projeto é do Congresso Nacional. Embora o povo inicie a tramitação legislativa, quem decide se aquilo vira lei ou não é o próprio Congresso Nacional, no caso da União. A lei da ficha limpa é uma lei que começou por iniciativa popular, por exemplo. Um outro direito de participação que a gente tem é o direito de propositura de ação popular. Ação popular é um tipo de ação, é um instrumento jurídico processual previsto no artigo 5º e regulamentado pela Lei 4.717 de 1965. É um tipo de ação que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Então esses são os bens que podem estar protegidos por meio de uma ação popular, um tipo de ação que qualquer pessoa pode ajuizar, desde que assessorado por um profissional do direito, é obrigatório esse assessoramento, mas qualquer pessoa pode, por meio de uma ação popular, visar a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Outros direitos de participação popular que nós temos: o direito de integrar conselho de sentença como jurado. Embora, em regra, no Brasil, a gente vai ver isso um pouco mais na aula sobre tripartição de poderes, as decisões judiciais sejam tomadas por juízes técnicos, habilitados em concurso público para o exercício dessa função, no caso das primeiras instâncias, há um tipo de processo no qual a decisão não é tomada pelo juiz, mas é tomada por pessoas, por cidadãos e cidadãs, pessoas comuns. Trata-se dos crimes dolosos contra a vida, que são decididos pelo chamado Tribunal do Júri, que é composto por um conselho de sentença integrado por cidadãos e cidadãs, pessoas não necessariamente formadas em direito, pessoas não habilitadas tecnicamente para o exercício daquela função. Então essa é uma outra forma de participação popular na soberania. Decidir se condena ou se absolve as pessoas acusadas de crimes dolosos contra a vida. A gente também pode organizar e se associar a partidos políticos. Isso está lá no artigo 17 da Constituição Federal. Houve uma mudança recente
né? Em 2017, a Emenda Constitucional 97 alterou aspectos importantes da regulamentação constitucional relativa aos partidos políticos no Brasil e estabeleceu, né, a vedação das coligações partidárias para as eleições representativas, as eleições relativas ao poder legislativo. Né? Embora permita coligações para as chamadas eleições majoritárias, né, vinculadas ao poder executivo e também ao Senado, no caso da Câmara dos Deputados e das Assembleias Legislativas, as coligações estão vedadas. Né? E também estabeleceu o que se chama de cláusula de barreira, que é um impedimento aos partidos políticos que não atingirem uma quantidade mínima de votos de se beneficiarem com o chamado direito de antena, né, que é o direito de ter divulgadas as informações da campanha eleitoral, partidária eleitoral, nas redes de televisão de forma gratuita, e também o direito de acessar o fundo partidário para financiar as campanhas. Então está lá no artigo 17 algumas vedações, né, aos partidos políticos que não atingirem um coeficiente mínimo de votos. E também uma decisão recente importante relativa à regulamentação dos partidos políticos no Brasil veio por meio do STF, o Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do judiciário, que vedou doação eleitoral de pessoas jurídicas, né, de empresas, vamos dizer assim, entre aspas. Então, as campanhas eleitorais elas só podem hoje ser financiadas por meio do fundo partidário e por doações de pessoas físicas. Por fim, um último direito político importante que nós temos no Brasil hoje é o direito de integrar conselhos de políticas públicas. Então, o que são esses conselhos de políticas públicas? Eles são órgãos colegiados, criados pelo Estado por meio de lei, né, ou previstos na própria Constituição, formados em regra paritariamente por representantes do poder público e por representantes da sociedade, e que tem por função deliberar, né, fiscalizar e atuar no campo de políticas públicas setoriais. Né? Então, existe, por exemplo, conselhos de meio ambiente, de saúde, de assistência social, de soberania alimentar, conselhos da mulher, etc. Isso no âmbito municipal, estadual e federal. Então é um direito também que nós temos de participação popular compor esses conselhos. Eu já fui, por exemplo, conselheiro lá em Ribeirão Preto, onde eu residia na época, do Conselho Municipal de Meio Ambiente. E eu participava de um conjunto de deliberações relativas às políticas públicas ambientais. A Constituição ela estabelece também no artigo 15, né, as hipóteses de supressão dos direitos políticos, né, seja por meio de suspensão, seja por meio de perda dos direitos políticos. A Constituição veda a cassação dos direitos políticos, né, como ocorria, por exemplo, na ditadura, em que um conjunto de cidadãos que se opunham à posição, né, dos governos ditatoriais era impedido, por meio da cassação, de participar da vida política. Isso está vedado pela Constituição atual, que estabelece como possibilidade de perda do direito político, ou seja, a supressão definitiva do direito político, hipóteses em que o brasileiro, ou que a pessoa naturalizada brasileira deixa de ser considerada brasileira e passa a ser considerada estrangeira. Nesses casos acontece também
a perda dos direitos políticos em caráter definitivo. Já a suspensão dos direitos políticos, que ocorre em caráter temporário, ela se dá quando ocorre condenação criminal transitada em julgado, ou seja, a pessoa que é condenada com trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Decisão da qual não cabe mais recurso. A pessoa que é condenada criminalmente com trânsito em julgado tem suspensos os seus direitos políticos enquanto durar os efeitos daquela sentença. Então, em regra, preso com condenação transitada em julgado não pode votar, não pode ser votado, não pode exercer os direitos políticos. Também a pessoa condenada por improbidade administrativa pode ter suspensos os seus direitos políticos. A pessoa conscrita, né, que é aquela recrutada para o serviço militar obrigatório, também tem suspensos os seus direitos políticos. E a pessoa que se recusa a cumprir uma obrigação a todos imposta ou uma prestação alternativa também pode ter suspensos os seus direitos políticos. Beleza, pessoal? Então, essa foi a primeira parte da aula. A gente continua daqui a pouco essa conversa.